Vamos falar um pouco de política agora. Corrida eleitoral em São Paulo. Olha só. PRTB lança Pablo Marçal como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Matéria do Pleno News. A sigla confirmou o empresário na sexta-feira. Detalhe para você. Pablo Marçal, até algum tempo atrás, não teria nenhuma chance, na minha opinião. Mas o que ele fez no Rio Grande do Sul, a maneira que ele se empenhou, que ele se entregou naquelas buscas. Alguns amigos dele falam que ele gastou metade da sua fortuna no Rio Grande do Sul para salvar pessoas. Isso mudou o meu conceito em relação a ele, com certeza mudou o seu também, e mudou da grande maioria dos brasileiros. A situação fica um pouquinho diferente agora, depois dessa passagem do Pablo Marçal pelo Rio Grande do Sul. Matéria do Pleno News diz: o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, lançou na sexta-feira, dia 24, a pré-candidatura do empresário Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo. Na mesma ocasião, Marçal foi nomeado presidente de honra do partido, em relação dos relevantes serviços que tem prestado à nação. As informações constam em uma nota divulgada pela legenda. Segundo o comunicado, Marçal terá propostas inovadoras e viáveis para enfrentar os problemas que afetam a população paulistana. O empresário se filiou à legenda em 5 de abril, data limite da janela partidária. No dia 28 de março, durante participação no programa humorístico Fritada, ele havia sorrido ao ser questionado se preferia concorrer à chefia do Executivo Municipal, se pretendia, melhor dizendo, concorrer à chefia do Executivo Municipal paulistano. Agora, o que eu acho disso? Veja bem, Paulo Marçal pode ganhar a Prefeitura de São Paulo? Minha sincera opinião, pode. Isso é provável? Não. Para mim, o provável é o Nunes, o Ricardo Nunes, ser o próximo prefeito de São Paulo, continuar, né, já que ele é o prefeito hoje, ser reeleito. Agora, o Pablo Marçal, para mim, ele garante um segundo turno, porque numa eleição que até então estava polarizada entre o candidato do Lula, digamos assim, né, o candidato do PSOL, o Boulos e o Ricardo Nunes, eram forças teoricamente parecidas, muito embora o Boulos venha caindo aí nas últimas semanas, enquanto o Ricardo Nunes está crescendo bastante. Mas, ainda assim, era uma disputa parelha. E que, se deixasse de ser parelha um pouquinho, poderia dar 50% a um dos dois. Poderia, por exemplo, pegar aí só vale os votos válidos, né, como você sabe. Poderia ser 50, alguma coisa, 45, 46, alguma coisa. Quer dizer, com uma diferença pequena, mas passando 50% e levando a prefeitura no primeiro turno. Com a entrada do Pablo Marçal, para mim, não tem mais essa chance. Para mim, ele vai provocar um segundo turno em São Paulo. E o segundo turno será entre quem? Minha opinião. O Boulos passa, vai ao segundo turno, e o Pablo Marçal vai disputar com o Nunes a outra vaga, hoje com um grande favoritismo para o Ricardo Nunes. Grande favoritismo para o Ricardo Nunes. Diria 7-3 para o Ricardo Nunes, hoje. Mas tem tempo. E esse tempo no Rio Grande do Sul deu vitrine, deu bagagem para o Pablo Marçal. E para mim, o fiel da balança pode ser o ex-presidente Jair Bolsonaro, que a princípio apoia o Ricardo Nunes. Só que veja bem, até agora eu não vi o Bolsonaro falar abertamente: eu vou apoiar o Nunes com aquele sorrisão. Não vi. A legenda, sim, tem um acerto, um pré-acerto com o Ricardo Nunes. Mas o Bolsonaro já deixou claro que por ele estaria com outro candidato, com o Ricardo Salles. E se o Ricardo Salles for para a chapa do Pablo Marçal? Se fosse Pablo Marçal e Ricardo Salles, uma grande parte dos bolsonaristas automaticamente votariam no Pablo Marçal. Isso com toda certeza. E se tiver um amém, uma bênção do ex-presidente Jair Bolsonaro, aí o Pablo Marçal pode sim crescer a ponto de virar para cima do Nunes, e num segundo turno, para mim, essa é a minha opinião, qualquer um dos dois leva para cima do Boulos. O Boulos, para mim, com a entrada aqui do Pablo Marçal, ele está garantindo o segundo lugar. Agora, quem vai ser o primeiro? Por enquanto, acredito mais no Ricardo Nunes, mas nada impede, se vier um apoio do Bolsonaro principalmente, que o Pablo Marçal leve essa. E sinceramente, quer que eu seja sincero com você?
Eu acho que ele está merecendo. E se eu votasse São Paulo, a princípio eu votaria nele. Continuando aqui com política, Lula é vaiado de novo, hein? Lula, novamente, ele enfrentou protestos de professores e ele reage com aquela cara de pau de sempre, né? Ele conversa com os professores como se ele não tivesse nada com isso. O petista disse aos servidores que agora podem protestar, porque o seu governo é democrático. Você está vendo uma foto aí em Guarulhos, o Lula, e o Lula cometeu um deslize, digamos assim, grande. Ele chamou esse evento de comício, e comício é proibido, né? Comício político é proibido, não está na época ainda, não foi liberado. Estamos na época de pré-candidaturas e não de candidatos. Ele deu uma escorregada feia aqui, mas como ele é o Lula, não tem problema, né? Ele pode de tudo. No sábado, dia 25, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, enfrentou mais um protesto de servidores da educação, que cobraram um acordo com o governo federal para autorizar o reajuste da categoria. O político estava na cidade de Guarulhos, participando da inauguração de obras viárias na rodovia Presidente Dutra. Um grupo levou faixas e cartazes e tentou atrapalhar alguns discursos com palavras de ordem. Apoiadores do petista tentaram calar os manifestantes, mas sem sucesso. Em seu discurso, Lula resolveu conversar com os servidores e declarou que eles só podem fazer protesto porque ele é o presidente, insinuando que durante o governo de Jair Bolsonaro, do PL, os protestos foram impedidos. Eu estou vendo alguns companheiros ali com um cartaz dizendo estamos em greve. Que bom que vocês podem vir a um comício, aqui escorregão, né? Feio, comício do Lula e levantar um cartaz dizendo que estão em greve. Que maravilha é garantir o direito democrático das pessoas lutarem, das pessoas reivindicarem e garantir também um acordo no tempo correto, respondeu Lula, continuando aí o seu discurso. Até pouco tempo atrás, os estudantes não podiam se manifestar, os professores não podiam reivindicar, os reitores não podiam reclamar e o governo não estava disposto a negociar. Ninguém podia vir aqui e reclamar e o governo daquela época também não queria negociar. Agora vocês podem, porque o nosso governo é democrático e sabe lidar com diferenças e contradições. Talvez os professores não precisassem reclamar, né, já que tiveram um reajuste, acho que o maior da história, mais 30% no último governo, e agora foi oferecido para eles um 0%, e essa é a reclamação. Mas o Lula está enfrentando muita dificuldade em todo lugar que ele vai. Todo lugar que ele está indo, ele está encontrando dificuldade. Já foi vaiado em reunião de prefeitos, que teoricamente teriam que, me perdoe o palavreado, puxar o saco dele para levar dinheiro embora, né? Mas o vaiaram. Ele está sendo vaiado por estudantes, que até pouco tempo atrás só sabiam aplaudi-lo, e também por professores, que da mesma forma só aplaudiam o Lula. Inclusive com protestos em Brasília, você acompanhou. Complicada a situação do Lula, a base do Lula está contra ele. Mas o Lula também não se ajuda, olha só essa aqui. Olha esse absurdo. Pleno News, governo Lula rejeita Starlink de Musk e quer uma internet brasileira, ele quer criar Internet Brás, segundo os sites. O plano seria de que a estatal opere o sistema de internet via satélite para escolas. Que é a foto do Lula e também do Elon Musk. Gente, eu fiz um vídeo há pouco tempo atrás, como você deve lembrar, que o Elon Musk tinha em 2022 mais de 2.000 satélites em torno da Terra para funcionar essa internet dele. Agora o Lula quer lançar satélite para colocar a internet nas escolas, via satélite. Ele quer concorrer com o Elon Musk. O Lula, você acredita nisso? Você vê alguma possibilidade? Agora ele quer criar mais uma Brás, né? Em vez de vender essas empresas que são elefantes brancos, cabide-desemprego, ele quer criar mais uma, essa Internet Brás, né? Para contrapor, olha só, a empresa Starlink. Poucos dias atrás, você lembra, o Exército fez ali uma licitação e a única empresa no mundo que atende às exigências é a Starlink. Mas o Lula quer criar uma empresa para se contrapor à empresa Starlink, do empresário Elon Musk. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, estaria pretendendo criar uma espécie de Internet Brás
para operar um sistema de acesso à internet por satélite para as escolas do país. A informação foi publicada na sexta-feira pelo Poder 360. De acordo com a matéria, assinada pelo editor sênior do veículo de comunicação, o Paulo Silva Pinto, a administração petista teria derrubado no ano passado uma proposta para contratar a Starlink de Musk e teria decidido colocar no lugar a Telebrás, estatal que sobrevive até hoje, controlada pela União, mesmo após o serviço de telefonia do país ter sido privatizado ainda pelo Fernando Henrique Cardoso, isso em 1998. O que o Lula precisava fazer era vender essa Telebrás, tirar essa Telebrás aí, esse cabidão de emprego, mas daí ele vai botar os companheiros aonde, Se ele não aceita. Agora é brincadeira, hein? O Lula quer criar uma internet via satélite aqui no Brasil para concorrer com o Elon Musk, com a maior do mundo, disparado, que é a Starlink. Você acredita nisso? Você acredita no Lula? Grande abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.